Antes de sair para uma viagem de negócios para outra cidade, meu marido de repente veio até mim e disse que estava com medo de que os freios do meu carro tivessem um problema e que isso poderia colocar minha viagem em perigo. Depois que meu marido verificou o veículo e eu peguei a estrada, no meio do caminho senti que algo não estava certo. Então parei no acostamento e saí para verificar os pneus do meu carro. Naquele momento, congelei quando encontrei um dispositivo estranho escondido dentro da caixa de roda. Cheia de suspeitas, levei secretamente aquele objeto para a delegacia de polícia para que fosse examinado. 2 horas depois, os policiais me ligaram, suas vozes tremendo em estado de pânico. O que eles me disseram e o que me mostraram me deixou em choque. Senti minha respiração presa na garganta. Eu nunca teria imaginado isso. Mas antes de a história começar, escreva para mim nos comentários de qual cidade ou país você está me ouvindo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para que ele possa continuar a crescer e trazer a você mais e mais histórias interessantes. Naquela manhã, o sol ainda não havia despontado totalmente no horizonte, mas a atividade já preenchia a casa simples, porém aconchegante, do jovem casal. Sofia havia acordado muito cedo. Como uma mulher profissional e independente, ela estava acostumada a preparar tudo com ordem e antecipação. Além disso, naquele dia ela tinha uma importante reunião de trabalho que exigia que ela viajasse para fora da cidade. Sofia estava se arrumando em frente ao espelho, ajustando seu traje de negócios e garantindo que seu lenço estivesse perfeitamente colocado. Ela observou seu reflexo, tentando criar coragem para a longa jornada que faria sozinha em seu próprio carro. Enquanto isso, na cozinha, Daniel, seu marido, estava sentado ansiosamente à mesa de jantar. Uma xícara de café preto que já havia esfriado permanecia intocada à sua frente. Daniel batucava nervosamente o dedo indicador na superfície de madeira com um ritmo irregular. Seus olhos olhavam fixamente para a parede, mas seus pensamentos pareciam estar vagando para longe. Sofia, que acabara de sair do quarto, notou imediatamente o comportamento estranho de seu marido. Normalmente, Daniel era a pessoa mais entusiasmada para cumprimentá-la pela manhã com um sorriso caloroso. Mas desta vez, o rosto do homem parecia tenso e pálido, como se estivesse carregando um peso enorme nas costas. Sofia se aproximou do marido e tocou suavemente seu ombro. Daniel deu um pulo como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Sofia perguntou-lhe com um tom preocupado se ele estava doente, pois seu rosto parecia suado, embora o ar da manhã estivesse bastante fresco. Daniel rapidamente balançou a cabeça, tentando forçar um sorriso em seus lábios. Ele explicou que simplesmente havia dormido mal porque teve um pesadelo sobre a viagem de Sofia. Ele disse a ela que, em seu sonho, havia visto o carro dela em um terrível acidente na rodovia. Sua voz soava convincente, cheia do tom preocupado de um marido que ama profundamente sua esposa. O coração de Sofia se comoveu ao ouvir aquilo. Ela se sentiu sortuda por ter um marido como Daniel, que se importava tanto com ela. Sofia tentou acalmá-lo, dizendo-lhe que era apenas um sonho e que ela dirigiria com muito cuidado. No entanto, Daniel insistiu. Ele se levantou da cadeira com um movimento súbito e disse a ela que tinha um mau pressentimento, que queria verificar pessoalmente as condições do carro antes que ela partisse. Daniel pediu as chaves com um tom urgente, explicando que só queria verificar a pressão dos pneus e o estado dos freios por um momento para se sentir à vontade. Sem suspeitar de nada, Sofia entregou-lhe as chaves do carro e deixou Daniel sair para a garagem enquanto ela voltava para dentro de casa para verificar novamente os documentos de trabalho que precisava levar. Da janela da sala de estar, Sofia olhava para a garagem de vez em quando. Ela viu Daniel abrir a porta do carro, entrar por um momento, depois sair e se agachar perto do pneu traseiro. Daniel parecia ocupado fazendo algo debaixo do veículo. Sofia sorriu levemente, sentindo-se tocada pela dedicação de seu marido. Ela pensou em como era sortuda por ter um parceiro de vida tão protetor. Cerca de 15 minutos depois, Daniel voltou para casa. Suas mãos estavam um pouco sujas de poeira e manchas de óleo preto. Sua respiração estava um pouco pesada, como a de alguém que acabara de correr uma maratona. Sofia imediatamente pegou alguns lenços umedecidos e os deu a Daniel para limpar as mãos. Daniel os recebeu com as mãos trêmulas e olhou nos olhos de Sofia antes de falar com a voz rouca. Ele disse a ela que seu pressentimento estava correto, que havia encontrado um parafuso do freio ligeiramente solto na roda traseira, algo que, segundo ele, poderia ter sido muito grave se ele o tivesse apertado antes de uma viagem longa e em alta velocidade. Daniel explicou com detalhes técnicos que eram confusos para Sofia como os freios poderiam ter falhado se ele não os tivesse consertado.
Ele garantiu a ela que o carro agora estava seguro, porque ele o havia reparado. Sofia, que não entendia nada de mecânica, simplesmente assentiu com confiança. Ela agradeceu repetidamente enquanto o abraçava. Ela não percebeu que o suor frio que escorria pelas têmporas de Daniel não era o suor de quem acabara de trabalhar, mas o suor gelado de medo e tensão pelo ato maligno que ele acabara de cometer. Chegou a hora de partir. Sofia colocou sua pequena mala no porta-malas do carro. Antes de entrar no banco do motorista, ela parou um momento para ligar para sua mãe, Clara. Sofia tinha o hábito de sempre ligar para a mãe para uma palavra de conforto sempre que estava prestes a embarcar em uma longa jornada. Pela linha telefônica, a voz suave de Clara soava tranquilizadora. Ela pediu a Sofia para não dirigir rápido e ter segurança na estrada. Aquela breve conversa deu a Sofia uma força interior especial. Ela desligou o telefone com uma sensação de paz, pronta para enfrentar a exaustiva viagem de trabalho. Daniel estava parado na porta da garagem, observando cada movimento de Sofia. Quando ela ligou o motor do carro, o ronronar suave do veículo soou normal. Daniel se aproximou da janela do carro, que estava ligeiramente entreaberta. Ele beijou a testa de Sofia por um longo momento, como se fosse um beijo de despedida. Ele pediu a ela mais uma vez para ter cuidado. No entanto, havia algo estranho no olhar de Daniel. Se Sofia tivesse sido mais perceptiva naquele momento, teria notado que não havia calor de amor naqueles olhos, mas um olhar frio e calculista, como o de um predador soltando sua presa em uma armadilha. Sofia acenou adeus e começou a dar ré para sair da garagem. Ela viu que Daniel permanecia imóvel em seu lugar, sem acenar de volta, apenas olhando atentamente para o carro enquanto ele começava a se afastar. Sofia suspirou profundamente, tentando afastar a estranha sensação que de repente se instalara em seu coração. Ela se convenceu de que a atitude rígida de Daniel era apenas uma forma exagerada de preocupação. O carro seguiu em frente, cortando as ruas do bairro, que ainda estavam tranquilas, deixando para trás a casa que ela sempre considerou seu paraíso, sem saber que a pessoa em quem mais confiava acabara de projetar o palco para sua morte. As ruas naquela manhã estavam bastante calmas. O trânsito ainda não estava muito pesado. Então Sofia conseguiu dirigir seu veículo a uma velocidade moderada. Seus pensamentos começaram a se concentrar na apresentação que ela tinha que fazer naquela tarde em outra cidade. Ela tentou se concentrar, ligou o rádio para quebrar o silêncio. No entanto, a imagem do rosto tenso de Daniel naquela manhã continuava aparecendo em sua mente. Por que as mãos de seu marido estavam tão frias quando se despediram? Por que seus olhos pareciam tão inquietos e desfocados? Essas perguntas zumbiam suavemente na cabeça de Sofia, competindo com a voz do locutor de rádio lendo a previsão do tempo. Sofia tentou afastar todos esses pensamentos negativos. Ela se sentiu culpada por duvidar da sinceridade de seu marido. Daniel havia se esforçado tanto para verificar seu carro. Ele até se sujou de óleo pela segurança dela. Sofia prometeu a si mesma que compraria para Daniel seu presente favorito quando voltasse da viagem como um sinal de sua gratidão. Ela imaginou o sorriso de Daniel ao receber o presente. Uma imagem irônica, considerando o que seu marido realmente havia planejado. O carro continuou, levando Sofia cada vez mais longe de casa e cada vez mais perto do perigo escondido a cada giro das rodas de seu veículo. O céu começou a clarear completamente. A luz do sol da manhã iluminava a rodovia que se estendia longa diante de Sofia. Ela aumentou a velocidade de seu carro, querendo chegar logo ao seu destino para poder descansar um pouco antes do início da reunião. Tudo parecia normal. O volante parecia estável, o motor soava suave e os freios funcionaram bem quando ela teve que diminuir a velocidade no pedágio. A confiança de Sofia voltou. O que Daniel havia dito era verdade. O carro estava seguro. Ela se sentiu tola por ter se preocupado. Ela se recostou mais relaxada no assento do carro, apreciando a paisagem de fazendas e colinas que começaram a aparecer em ambos os lados da estrada, sem saber que a contagem regressiva para o desastre havia começado no momento em que ela ligou o motor do carro. 1 hora de viagem havia se passado. Sofia estava agora em um trecho bastante deserto da rodovia interestadual. À esquerda e à direita da estrada, vastos campos dominavam, criando uma atmosfera bastante silenciosa, mesmo em plena luz do dia. Sofia manteve a velocidade de seu carro estável em cerca de 120 km/h. No início, a viagem pareceu muito confortável. Música pop tocava suavemente no sistema de áudio do carro, acompanhando Sofia,
que ocasionalmente cantarolava baixinho. No entanto, essa tranquilidade foi gradualmente perturbada por um som estranho que seus ouvidos captaram fracamente. A princípio, Sofia pensou que era apenas o som de pequenas pedras sendo arremessadas e atingindo a lataria do carro, algo comum em rodovias. O barulho soava como um toque suave, tique, 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 mas tinha um ritmo muito constante. Sofia tentou ignorá-lo aumentando o volume do rádio para abafar o som, mas quanto mais ela dirigia, mais irritante o barulho se tornava, nem porque ficasse mais alto, mas por sua consistência antinatural. Aquele som não parecia uma falha normal do motor ou o atrito dos pneus no asfalto. O barulho era muito rítmico, como se algo estivesse funcionando mecanicamente na parte inferior de seu carro. Uma sensação de inquietação começou a se espalhar pelo peito de Sofia. Ela desligou o rádio completamente para ouvir com mais clareza. O silêncio dentro do carro agora era preenchido apenas pelo som do vento, o zumbido do motor e aquele toque misterioso. Tique, tique, tique. O som vinha da parte traseira, talvez perto do pneu ou do porta-malas. Sofia olhou para o espelho retrovisor central e os espelhos laterais, certificando-se de que nenhum objeto estava preso ou sendo arrastado atrás de seu carro. Tudo parecia visualmente normal. Não havia fumaça, nem vibrações estranhas no volante. No entanto, sua intuição feminina começou a enviar-lhe fortes sinais de perigo. A memória de Sofia voltou aos eventos daquela manhã. O rosto pálido de Daniel, o suor frio em suas têmporas e seu nervosismo inconsolável. Sofia lembrou como Daniel insistira tanto em verificar a parte de baixo do carro, especialmente a área do pneu traseiro, o mesmo lugar de onde aquele som estranho estava vindo agora. Daniel havia dito que apertou os parafusos do freio. A lógica de Sofia tentou pensar positivamente. Talvez Daniel não os tivesse apertado corretamente, e isso estivesse causando o barulho. Ou talvez uma ferramenta tivesse sido deixada lá. Mas por alguma razão, seu coração rejeitou essa explicação simples. Havia um medo subindo frio por sua espinha. Um medo que não podia ser explicado pela lógica. Sofia decidiu não arriscar. Mesmo que Daniel tivesse garantido que o carro estava seguro, aquele som era muito perturbador. À frente, ela viu uma placa indicando uma área de descanso, mas ainda estava a 25 quilômetros de distância. Sofia sentiu-se impaciente. Ela viu que havia um acostamento bastante largo e plano à frente, protegido por uma barreira sólida. Ela ligou a seta, reduziu gradualmente a velocidade e parou o carro naquele acostamento. Assim que o carro parou completamente, Sofia não saiu imediatamente. Ela sentou-se por um momento, segurando o volante com as duas mãos que começavam a suar. Seu coração batia rápido sem motivo aparente. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Eu só vou verificar o pneu, Sofia. Não seja paranoica, sussurrou para si mesma. Ela pegou o telefone, ligou a lanterna e abriu a porta do carro. O vento forte dos outros veículos que passavam chicoteava seu lenço, forçando-a a ter cuidado ao sair. Sofia contornou o carro até a parte de trás. Ela se agachou perto do pneu traseiro do lado do motorista, o lugar onde Daniel estivera tão ocupado trabalhando naquela manhã. Ela ligou a lanterna do telefone e a apontou para os espaços da roda e a parte de baixo do carro. No início, ela não viu nada além de poeira da estrada e componentes sujos da suspensão. Mas quando ela direcionou o feixe da lanterna mais para dentro, atrás da roda, seus olhos captaram algo estranho. Havia um pequeno objeto preto, quadrado, do tamanho de um maço de cigarros, preso firmemente na parte interna do chassi, perto do tanque de gasolina. Aquele objeto claramente não era uma peça original do carro. Sua forma era muito limpa e estranha em comparação com os componentes ao redor, que estavam cobertos de poeira. Sofia aproximou o rosto. Ela apertou os olhos para ver melhor. Seu coração pareceu parar quando viu uma pequena luz indicadora vermelha na lateral daquela caixa piscando lentamente. Bip, bip, bip. O piscar daquela luz estava em sincronia com os batimentos de seu coração, que agora aceleravam rapidamente. Aquilo não era um parafuso solto, não era uma ferramenta esquecida. Era um dispositivo eletrônico colocado ali intencionalmente. As mãos de Sofia tremeram violentamente quando ela ousou tocar no objeto. Parecia frio e liso. O objeto estava preso com um ímã muito forte. Com a pouca coragem que lhe restava, Sofia puxou o objeto com toda a força. Clique! O objeto se soltou do chassi do carro. Agora aquela misteriosa caixa preta estava na palma da sua mão. Era leve,
mas parecia mortalmente perigosa. Sofia virou a caixa e viu um conjunto de fios finos que antes estavam conectados a uma pequena interface, mas que agora estavam rompidos quando ela o arrancou. O mundo ao redor de Sofia pareceu girar. Milhares de perguntas explodiram em sua cabeça. O que era isso? Por que havia um rastreador ou algo semelhante em seu carro? Quem o havia colocado ali? A imagem do rosto de Daniel reapareceu. Desta vez não com amor, mas com horror. Daniel foi a última pessoa a tocar naquela parte. Daniel foi quem insistiu em verificar debaixo do carro naquela manhã. Daniel foi quem parecia nervoso e suava frio. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem aterrorizante. Seu próprio marido havia colocado este dispositivo. Sofia sentiu náuseas. Suas pernas ficaram tão fracas que ela desabou no asfalto do acostamento. Ela queria chorar, queria gritar, mas sua voz estava presa na garganta. A sensação de traição era muito mais dolorosa que o medo. No entanto, seu instinto de sobrevivência logo assumiu o controle. Ela não podia simplesmente ficar ali. Se Daniel havia plantado um rastreador, isso significava que seu marido sabia onde Sofia estava naquele momento. Sofia olhou para o telefone em sua mão. Ela deveria ligar para Daniel e exigir uma explicação. Não! Seu instinto gritou. Se Daniel tinha intenções maliciosas, ligar para ele só o faria saber que seu plano havia sido descoberto. Sofia se levantou, limpando a poeira de sua saia abruptamente. Seu rosto, que estivera pálido, agora endureceu com determinação. Ela não voltaria para casa, não continuaria sua viagem de negócios, não ligaria para Daniel. Ela tinha que procurar proteção de uma autoridade neutra. Sofia lembrou que havia uma grande delegacia de polícia na cidade mais próxima, a apenas 20 minutos de sua posição atual. Com as mãos ainda trêmulas, mas segurando firmemente aquela caixa preta, Sofia voltou para o carro. Ela colocou a caixa no banco do passageiro ao lado dela, observando-a com cautela, como se o objeto pudesse explodir a qualquer momento. Sofia ligou o motor. Desta vez, ela dirigiu não como uma esposa obediente, mas como uma mulher lutando por sua vida. Ela fez um retorno na saída mais próxima, ignorando seu plano de trabalho, ignorando seu marido, e acelerou em direção à delegacia de polícia. Durante todo o percurso, lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza covarde, mas lágrimas de dor de uma ferida profunda no coração. Ela rezou interiormente, esperando que suas suspeitas estivessem erradas, embora seu bom senso gritasse que ela estava em grave perigo. Ao chegar ao estacionamento da delegacia, Sofia não estacionou seu carro de forma organizada. Ela parou bem em frente à entrada principal, assustando o policial de plantão. Sofia saiu do carro com passos apressados, segurando aquela caixa preta. O policial de plantão, que viu o pânico no rosto da mulher, aproximou-se imediatamente. Com a respiração presa, Sofia entregou-lhe a caixa e disse-lhe com a voz trêmula que precisava de ajuda, que seu marido havia colocado aquilo em seu carro e que ela acreditava que não era algo bom. Essa frase foi o início de um longo pesadelo que revelaria quem Daniel realmente era, o homem que dormia ao seu lado todo esse tempo. A atmosfera na sala de espera da delegacia naquela tarde parecia tão estranha e angustiante para Sofia. A luz branca e pálida da lâmpada fluorescente refletia no piso de cerâmica frio, criando uma atmosfera estéril que apenas aumentava a ansiedade em seu coração. Depois de entregar a misteriosa caixa preta ao policial de plantão, Sofia foi levada para uma sala especial, separada da recepção principal. Ela sentou-se ali sozinha, torcendo as mãos que estavam frias como gelo. O relógio de parede pendurado acima da porta ticava em um ritmo lento e torturante, como se zombasse do tempo que passava lentamente. Cada tic-tac do ponteiro atingia seus tímpanos, lembrando-a do som de tic-tic que ela ouvira no carro. Sofia tentou fechar os olhos, tentando afastar a imagem do rosto de Daniel, que continuava a assombrar seus pensamentos, mas o medo era muito forte. No início, o policial que registrou o boletim de ocorrência de Sofia parecia agir normalmente, até com um certo ceticismo. Ele provavelmente pensou que este era apenas um caso comum de disputa conjugal, onde um marido possessivo colocava um rastreador GPS para monitorar sua esposa. No entanto, essa atitude relaxada mudou drasticamente em minutos. Sofia viu através da janela de vidro da sala de espera que o policial voltou com o rosto tenso depois de examinar a caixa na sala dos fundos. Ela ouviu sussurrando seriamente com seu parceiro, depois ligando para alguém com um tom urgente.
Pouco depois, uma atividade incomum começou. Vários policiais em uniforme completo corriam pelos corredores, e Sofia ouviu as palavras evacuação e esquadrão antibombas, sendo proferidas quase aos gritos. O coração de Sofia pareceu parar. Ela percebeu que o objeto que havia trazido não era um brinquedo qualquer. 2 horas se passaram em agoniante incerteza. Sofia não foi autorizada a sair daquela sala. Mesmo para ir ao banheiro, ela tinha que ser escoltada por uma policial. A sede e a fome haviam desaparecido, substituídas por uma náusea que continuava a revirar seu estômago. Seu telefone havia sido desligado conforme as instruções da polícia para que ela não pudesse ser rastreada. Ela se sentia isolada do mundo exterior, presa em uma bolha de medo que crescia cada vez mais. De repente, a porta da sala se abriu. Um jovem policial chamado Mendes entrou com o rosto sério. Ele não trazia boas notícias, mas um telefone especial da polícia. Mendes colocou o telefone na mesa em frente a Sofia e disse-lhe que o capitão Silva queria falar com ela diretamente. Sofia olhou para o telefone com dúvida. Por que o capitão Silva tinha que ligar para ela se eles estavam no mesmo prédio? Mendes explicou que o capitão Silva estava na área de contenção com a equipe de descarte de bombas, examinando o objeto que Sofia havia trazido. Eles não podiam arriscar levá-la até lá. Com as mãos tremendo violentamente, Sofia pegou o fone e o levou ao ouvido. Houve um silêncio momentâneo. Apenas uma respiração pesada podia ser ouvida do outro lado. Quando a voz do capitão Silva finalmente soou, não era firme ou autoritária como Sofia imaginava a de um chefe de polícia. Aquela voz tremia, cheia de um tom de pânico contido e incredulidade. O capitão Silva começou a conversa pedindo a Sofia para manter a calma, mas a frase seguinte destruiu completamente as defesas de Sofia. O capitão disse a ela que ela era muito sortuda, ou talvez Deus ainda a amasse muito, porque ela ainda estava respirando naquele momento. Ele explicou que o pequeno objeto preto que Sofia havia encontrado atrás da roda de seu carro não era um simples rastreador GPS comum. Aquele objeto era um detonador de bomba caseira muito sofisticado e mortal. O capitão Silva explicou com a voz tensa que dentro daquela caixa havia uma pequena quantidade de explosivo C4, mas suficiente para perfurar o tanque de gasolina e criar uma explosão em cadeia que teria incinerado o carro em um instante. O mundo de Sofia escureceu. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela sentiu como se o oxigênio da sala tivesse sido completamente sugado. Uma bomba. Seu marido havia plantado uma bomba. O capitão Silva continuou sua explicação arrepiante. O dispositivo foi projetado com um mecanismo de detonador duplo. Primeiro, o dispositivo estava conectado a um sensor de velocidade e vibração. Se o carro de Sofia viajasse na rodovia a uma velocidade estável acima de 120 km/h por mais de 10 minutos, o detonador seria ativado automaticamente. Segundo, o dispositivo também tinha um detonador remoto que podia ser ativado por um sinal de celular se o detonador automático falhasse. Em outras palavras, Daniel havia projetado um cenário de morte quase perfeito. Daniel queria que Sofia morresse queimada na rodovia e que a polícia pensasse que foi um acidente de trânsito normal devido à falha nos freios ou um curto-circuito no motor. As lágrimas de Sofia caíram silenciosamente, encharcando suas bochechas e seu lenço. Seu corpo tremia violentamente como se estivesse no meio de uma tempestade de neve. Ela se imaginou dirigindo naquela manhã. Se ao menos ela não tivesse sido perceptiva àquele barulho estranho, se ao menos não tivesse decidido parar e verificar o pneu, se ao menos tivesse continuado acelerando seu carro na rodovia de acordo com o plano original, agora ela seria uma pilha de carne carbonizada dentro da carcaça de um carro em chamas. Daniel, o homem que a havia abraçado naquela manhã, o homem que fingiu verificar os freios para sua segurança, na verdade, a estava enviando para a cova. O sorriso de Daniel, o beijo em sua testa e seu aviso para ter cuidado, tudo tinha sido o teatro do diabo mais cruel. O capitão Silva do outro lado da linha tentou acalmar Sofia, embora sua própria voz ainda parecesse abalada. Ele disse a ela que o esquadrão antibombas estava tentando desativar o dispositivo, mas o circuito era muito complicado e sensível. Um movimento errado poderia acionar a explosão. É por isso que a voz do capitão Silva estava tremendo. Ele estava ciente de quão perto Sofia esteve da morte. Ele disse a ela que ela acabara de dirigir pela cidade com uma bomba ativa, até mesmo a trazendo para dentro da delegacia. A ação de Sofia de arrancar aquele dispositivo foi, na verdade, muito arriscada, porque um solavanco forte durante a remoção poderia ter detonado a explosão.
O fato de o dispositivo não ter explodido quando foi arrancado foi um milagre que não podia ser explicado pela lógica técnica. Sofia não conseguiu dizer mais nada. Sua língua estava paralisada. A dor em seu coração superava em muito o medo da bomba. A traição de Daniel parecia uma faca girando lentamente dentro de seu peito. Ela se sentia estúpida, ingênua e impotente. Todo esse tempo, ela esteve dormindo ao lado de um assassino a sangue frio. Todas as doces lembranças de seus 5 anos de casamento se estilhaçaram em um instante, substituídas pela terrível realidade de que seu marido a queria morta. Sofia largou o fone na mesa, incapaz de continuar ouvindo os detalhes técnicos de como seu marido planejou assassiná-la. Ela se abraçou, chorando inconsolavelmente naquela sala silenciosa, lamentando seu destino que mudara tão drasticamente em apenas algumas horas, de esposa feliz a alvo de um assassinato. Mendes, o jovem policial que trouxera o telefone, olhou para Sofia com uma expressão de pena. Ele não ousou se aproximar, deixando a mulher desabafar sua dor. Mas o tempo não estava do lado deles. Na área de contenção, o capitão Silva sabia que eles tinham que agir rapidamente. Daniel certamente estava monitorando os movimentos de Sofia através do aplicativo de rastreamento conectado ao dispositivo. Se Daniel visse que a localização de Sofia estava parada por muito tempo na delegacia, ele ficaria desconfiado e poderia fugir ou destruir outras provas. O capitão Silva teve que elaborar um plano imediatamente. Um plano arriscado que exigia que a força mental de Sofia se reerguesse de seu colapso e lutasse. Sofia tinha que parar de chorar, porque suas lágrimas não salvariam sua vida, mas sua coragem seria o que determinaria tudo. Quando seu choro diminuiu, Sofia sentou-se com um olhar vago, contemplando a parede branca à sua frente. A porta da sala se abriu novamente, e desta vez o capitão Silva entrou pessoalmente, acompanhado por Mendes. O capitão Silva parecia cansado. Sua camisa do uniforme estava um pouco amassada, mas seus olhos irradiavam a firmeza de um líder pronto para a batalha. Ele sentou-se na cadeira em frente a Sofia, olhando para a mulher desafortunada com uma expressão paternal. Não havia mais voz trêmula como na ligação. Agora havia apenas um foco agudo em pegar o culpado. O capitão Silva colocou um mapa digital na mesa mostrando um ponto vermelho piscando na localização da delegacia. Ele explicou a situação grave que enfrentavam. Aquele ponto vermelho no mapa era o sinal emitido pelo rastreador da bomba. Daniel, onde quer que estivesse naquele momento, certamente estava vendo o mesmo ponto em seu telefone ou computador. Neste momento, Daniel provavelmente estava se perguntando por que sua esposa havia parado em uma delegacia. Se Daniel percebesse que seu plano havia falhado, ele poderia fugir do país ou destruir outras provas em casa que pudessem incriminá-lo. A polícia precisava de tempo para reunir provas sólidas. E a melhor maneira de ganhar tempo era fazer Daniel acreditar que seu plano estava funcionando perfeitamente. Eles tinham que enganar o enganador. O plano elaborado pelo capitão Silva parecia uma cena de um filme de ação, mas era a única saída. A equipe técnica da polícia transferiria o detonador da bomba para uma caixa especial à prova de choque. Em seguida, eles o transportariam usando um drone ou um veículo disfarçado em direção à rodovia, simulando a rota da viagem de trabalho de Sofia. Eles levariam o dispositivo para uma área de uma antiga pedreira de calcário, desolada e longe de qualquer povoado, que estava geograficamente na trajetória de Sofia. Lá, o esquadrão antibombas detonaria a bomba de maneira controlada. Para Daniel, monitorando de longe, ele veria o ponto do GPS se movendo normalmente ao longo da rodovia, e de repente, o sinal desapareceria junto com a notícia de um acidente que seria fabricado pela polícia. Sofia ouviu o plano com atenção. No início, ela duvidou se seria capaz de participar de tal farsa. No entanto, a dor que queimava em seu peito lentamente se transformou em combustível para a coragem. Ela não queria ser uma vítima passiva. Ela queria ver o verdadeiro rosto de Daniel quando sua máscara caísse. Com um aceno lento, mas firme, Sofia aceitou o plano do capitão Silva. Ela entregou completamente o controle da operação à polícia. O capitão Silva imediatamente deu o sinal para Mendes começar a execução. A equipe técnica moveu-se rapidamente para transferir o pacote mortal para fora do prédio, com procedimentos de segurança de alto nível. Sofia foi levada para a sala de monitoramento cibernético, onde havia uma tela grande exibindo o movimento do ponto vermelho em tempo real. Sofia observou o ponto começar a se mover, deixando a delegacia, viajando pelas ruas principais e entrando na rodovia.
A equipe da polícia que transportava o dispositivo dirigiu o veículo a uma velocidade que correspondia exatamente ao estilo de direção de Sofia, nem muito rápido, nem muito devagar, mantendo a ilusão perfeita. O coração de Sofia batia forte enquanto o ponto se movia, sentindo como se sua alma estivesse flutuando sobre aquele mapa digital, testemunhando a simulação de sua própria morte. Enquanto isso, outra unidade da polícia começou a espalhar informações falsas para as rádios e redes de mídia locais sobre um acidente de um único veículo no quilômetro 80, o local designado da explosão. Tudo foi arranjado com grande precisão e detalhe. Carros de bombeiros e ambulâncias que já haviam sido coordenados dirigiram-se para a pedreira para adicionar drama caso houvesse testemunhas ou se Daniel decidisse verificar a localização do incidente. Sofia só podia sentar-se em silêncio, torcendo os dedos, rezando para que essa farsa conseguisse enganar seu marido astuto. Uma hora depois, o ponto vermelho na tela do monitor havia alcançado a área da pedreira designada. Na tela, Sofia viu a velocidade do veículo que transportava a bomba aumentar, simulando o cenário de um carro acelerando antes de um acidente. E então, de repente, o ponto vermelho parou de se mover e piscou rapidamente antes de finalmente se apagar completamente na tela. Na pedreira, o esquadrão antibombas acabara de detonar a bomba caseira de Daniel. O som da explosão não foi ouvido na delegacia, mas o silêncio na sala de monitoramento parecia ensurdecedor. O sinal havia sumido. Para o mundo exterior, e para Daniel, Sofia acabara de sofrer um acidente fatal. Exatamente alguns segundos depois que o sinal na tela se apagou, o telefone de Sofia, que havia sido ligado novamente, mas no modo silencioso, vibrou na mesa. A tela do telefone se iluminou, mostrando uma notificação de uma mensagem recebida. O nome do remetente fez o sangue de Sofia ferver. Meu amor. Todos os olhos na sala se voltaram para o telefone de Sofia. O capitão Silva sinalizou para Sofia ler a mensagem sem responder. Com as mãos tremendo de raiva, Sofia pegou seu telefone e leu a curta mensagem de Daniel. O conteúdo da mensagem era tão simples, mas tão cruel. Querida, você já chegou? Estou com um mau pressentimento. Me avise quando chegar. Estou tão preocupado. Sofia leu a mensagem repetidamente. Se ela não soubesse a verdade, poderia ter sorrido ao ler a preocupação de seu marido. Mas agora ela sabia o significado por trás daquelas palavras. Daniel não estava perguntando como ela estava. Daniel estava se certificando se Sofia ainda estava viva ou já morta. A mensagem foi enviada exatamente quando o sinal do GPS desapareceu, o que significava que Daniel estava de fato monitorando os segundos da morte de sua esposa enquanto fingia ser um marido preocupado. Sofia colocou o telefone na mesa abruptamente. Suas lágrimas já haviam secado. Não havia mais tristeza em seu rosto. Havia apenas um olhar frio e cheio de vingança. Ela olhou para o capitão Silva e falou com uma voz muito mais estável e assustadora do que antes. Ela disse a ele que Daniel havia mordido a isca, que ele pensava que ela já estava morta. O capitão Silva assentiu, reconhecendo a força mental da mulher à sua frente. Este foi o ponto de virada para Sofia. Ela não era mais uma esposa fraca. Ela era uma mulher que acabara de se levantar de seu próprio túmulo para exigir justiça. O jogo estava apenas começando. Daniel podia pensar que havia ganhado tudo, eliminando o único obstáculo à riqueza e à liberdade. Mas ele não percebeu que acabara de despertar outro lado de Sofia que ele nunca conhecera. Sofia jurou em seu coração que jogaria o jogo de Daniel. Ela deixaria seu marido voar alto na euforia de sua vitória antes que ela mesma cortasse suas asas e o fizesse cair no abismo mais profundo da destruição. O plano de vingança estava agora perfeitamente organizado na mente de Sofia, totalmente apoiado pelo poder da lei que estava por trás dela. O sol já havia se posto há muito tempo, substituído por um céu noturno denso e sem estrelas. Como se a própria natureza estivesse de luto pela falsa tragédia que acabara de ser transmitida por toda a cidade. Sofia ainda estava na sala especial na sede da polícia, um esconderijo temporário preparado pelo capitão Silva para sua segurança. Seu corpo se sentia extremamente cansado, mas seus olhos permaneciam alertas, recusando-se a fechar por um segundo sequer. Adrenalina e dor se misturavam, criando um combustível que a mantinha vigilante. Enquanto isso, a atmosfera em sua casa, agora completamente sob o controle de Daniel, mostrava um contraste nojento. A notícia sobre o acidente fatal na rodovia já havia se espalhado em vários canais de televisão locais e mídias sociais.
A polícia havia trabalhado de forma muito limpa, publicando as iniciais da vítima como S e o tipo de veículo que correspondia ao de Sofia, juntamente com imagens de vídeo de longe mostrando os destroços de um carro queimado no fundo da pedreira, resultado da explosão preparada pelo esquadrão antibombas. Para o público em geral, isso foi uma tragédia. Para Daniel, foi uma sinfonia de vitória. Pelas câmeras de vigilância ocultas, que haviam sido discretamente instaladas pela equipe de inteligência da polícia na sala de estar e na sala de jantar de Daniel algumas horas antes, explorando vulnerabilidades de segurança no sistema de casa inteligente, Sofia e o Capitão Silva podiam assistir a cada movimento de Daniel ao vivo da sede. Na tela do monitor, Daniel era visto em pé no pátio da casa, atendendo a vários vizinhos que vieram oferecer suas condolências. O rosto de Daniel parecia abatido, seus olhos vermelhos e inchados. Ele estava atuando perfeitamente como um marido profundamente afetado. Seus ombros tremiam enquanto recebia abraços dos vizinhos. Ele até mesmo ocasionalmente enxugava o nariz com um lenço, agradecendo-lhes com uma voz rouca e comovente. Que atuação! Murmurou Mendes, que estava atrás da cadeira de Sofia. Sofia apenas permaneceu em silêncio, com os olhos fixos na tela, registrando cada falsidade de seu marido. Ela observou enquanto Daniel fingia estar tão fraco que teve que ser ajudado a entrar em casa por um vizinho preocupado. No entanto, assim que a porta da frente se fechou e foi trancada, assim que os vizinhos saíram, a linguagem corporal de Daniel mudou drasticamente em questão de segundos. As costas que estavam curvadas de tristeza agora se erguiam orgulhosas. Aquele rosto triste desapareceu sem deixar vestígios, substituído por um sorriso largo e aterrorizante. Daniel caminhou calmamente para a cozinha, abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água mineral gelada. Ele bebeu avidamente, como se tivesse acabado de terminar uma corrida exaustiva. Não havia lágrimas, nem tristeza, apenas satisfação. Pouco depois, a campainha dos fundos tocou com um código específico de batidas. Daniel se apressou para abrir. Uma jovem de cabelos compridos com roupas da moda, mas um tanto cobertas, entrou para não chamar a atenção. Era Juliana. Sofia cerrou os punhos sob a mesa ao ver aquela mulher entrar em sua casa, pisando no chão que Sofia limpava todos os dias com seus sapatos sujos. Juliana correu imediatamente para abraçar Daniel, rindo baixinho. Funcionou? Perguntou ela em um tom sedutor. Daniel assentiu com determinação, levantando Juliana levemente. Ele estava tão feliz. Limpamente. A notícia já saiu. Ninguém suspeita de nada. Todos pensam que foi um acidente puro, respondeu Daniel com orgulho. Em seguida, ambos se mudaram para a sala de jantar. Sofia observou enquanto Daniel pegava ingredientes de comida caros que ele aparentemente havia escondido no fundo da geladeira, cobertos com vegetais comuns para que Sofia não os visse. Havia picanha nobre de qualidade premium e frutas importadas. Acontece que Daniel já havia planejado esta festa de comemoração antes mesmo de Sofia partir. Sem perder tempo, Daniel começou a cozinhar a picanha com habilidade, assobiando enquanto virava a carne na frigideira. Juliana sentou-se na cadeira da sala de jantar, a cadeira onde Sofia geralmente se sentava, enquanto brincava com seu telefone, verificando as notícias online sobre a morte de Sofia e sorrindo sarcasticamente. "Olha isso, querido", disse Juliana, mostrando a tela do telefone para Daniel. "Os comentários das pessoas online estão rezando tanto por você, que o marido viúvo tenha força. Hahaha, se eles soubessem que sua força agora é para cozinhar picanha nobre." Daniel soltou uma risada. O som de sua risada ecoou na casa que deveria estar de luto. "Deixe-os. As orações deles vão facilitar nosso caminho para o banco. Amanhã começarei a processar a certidão de óbito. Você tem os papéis do cartório falso prontos, certo?" Juliana assentiu. "Tudo pronto. Assim que a certidão de óbito for emitida, só temos que entrar com o pedido de herança. Em 1 mês, seremos milionários." Na sede da polícia, o Capitão Silva ordenou que sua equipe gravasse cada segundo daquela conversa. Esta era uma prova muito sólida, uma confissão direta da boca dos próprios culpados. Mas para Sofia, isso era uma tortura emocional indescritível. Ela viu seu prato favorito, um presente de Clara, agora sendo usado por Juliana. Ela viu as taças de cristal que ela só usava em ocasiões especiais, agora cheias de refrigerante por Daniel para brindar com sua amante. Eles comiam com gosto, cortando a carne grosseiramente,
como se estivessem cortando os restos das memórias de Sofia naquela casa. Não havia álcool ou vinho naquela mesa, porque Daniel queria permanecer completamente sóbrio para receber mais visitantes que pudessem chegar naquela noite. Eles apenas beberam refrigerantes caros e sucos de frutas, mas a embriaguez que sentiam era a embriaguez da vitória. A conversa entre eles se tornou cada vez mais nojenta. Eles começaram a discutir planos de reforma para a casa. Juliana disse que queria mudar a cor da tinta da sala de estar porque a cor que Sofia havia escolhido era muito sem graça. Ela também queria jogar fora todas as roupas de Sofia do armário e substituí-las por sua coleção de marcas famosas. Daniel concordou com tudo facilmente, como se Sofia nunca tivesse existido em sua vida. Além disso, ela era chata, disse Daniel enquanto mastigava a carne. Essas palavras esbofetearam Sofia com mais força do que qualquer golpe físico. Sofia era muito rígida, muito certinha. Viver com ela era como viver em um convento. Eu preciso de alguém mais emocionante que possa aproveitar o dinheiro como você, Juliana. Juliana sorriu sedutoramente, levando um pedaço de carne à boca de Daniel. E agora você está livre. Não há mais freios te segurando. Ah, falando em freios, você tem certeza de que ela não sofreu? Quero dizer, a explosão a matou instantaneamente, certo? Perguntou Juliana, fingindo preocupação, mas seu tom era vazio. Daniel encolheu os ombros com indiferença. Quem sabe? E eu não me importo. Se ela morreu instantaneamente ou queimou lentamente, o resultado é o mesmo. O importante é que ela se foi, e sua assinatura não é mais necessária. A herança daquele velho agora é minha. A resposta fria de Daniel fez com que Sofia, assistindo pela tela, sentisse seu sangue congelar. Aquele homem realmente não tinha um pingo de consciência. Daniel nem mesmo considerava Sofia um ser humano, apenas um obstáculo administrativo a ser eliminado. Sofia desligou o monitor à sua frente. Ela não aguentava mais assistir àquela intimidade nojenta sobre seu próprio túmulo. Ela tinha visto o suficiente, tinha ouvido o suficiente. Suas lágrimas haviam se esgotado completamente. Agora, em seu peito, havia apenas um vazio pronto para ser preenchido com um plano de vingança. Sofia virou-se para o Capitão Silva, com o rosto duro como uma rocha. Ela disse a ele friamente que agora havia visto o verdadeiro diabo, e agora pedia sua permissão para se tornar o fantasma que assombraria seus sonhos. O Capitão Silva assentiu com respeito. Ele explicou que a gravação era suficiente para condená-los por múltiplas acusações. A pena máxima os esperava. Mas, de acordo com o plano, eles primeiro brincariam com eles psicologicamente. Eles os fariam sentir-se atormentados por seus próprios pecados antes que as algemas tocassem suas mãos. Naquela noite, enquanto Daniel e Juliana dormiam profundamente com o estômago cheio e doces sonhos de riqueza, eles não sabiam que do lado de fora, Sofia e a equipe da polícia estavam preparando uma surpresa que transformaria aqueles doces sonhos em um pesadelo eterno. A celebração desta noite foi a última celebração deles como pessoas livres. A partir de amanhã, o verdadeiro terror começaria. Na terceira noite após a notícia da morte de Sofia ser transmitida, a casa estava cheia de visitantes que vinham incessantemente oferecer suas condolências. Uma tenda verde ainda estava montada no jardim da frente, cobrindo fileiras de cadeiras de plástico ocupadas por vizinhos, parentes distantes e colegas de Sofia que vieram para as orações. O som de reflexão silenciosa enchia o ar, criando uma atmosfera solene e de luto. No entanto, para Daniel, cada segundo gasto naquele evento era uma tortura de tédio extremo. Ele estava sentado de pernas cruzadas na sala de estar, vestindo uma camisa branca e fingindo uma expressão de tristeza que havia praticado em frente ao espelho por horas. Ocasionalmente, ele enxugava os olhos secos, fingindo conter as lágrimas quando um convidado o cumprimentava com palavras de conforto. Por dentro, Daniel estava ocupado calculando o tempo estimado até o evento terminar, e ele poder voltar a desfrutar de sua liberdade. Clara, a mãe de Sofia, estava sentada não muito longe de Daniel. A mulher idosa parecia profundamente afetada. Seu rosto estava inchado e seu olhar vago estava fixo no chão. Daniel ocasionalmente olhava para a sogra com uma sensação de desconforto. Ele sentia que Clara estava sendo excessivamente dramática. Por volta das 20 horas, quando a sessão de orações da comunidade estava no seu momento mais solene, coisas estranhas começaram a acontecer. No início, era apenas algo insignificante. O lustre de cristal na sala de estar, de repente, começou a piscar. Os convidados se entreolharam, pensando que era apenas um problema de voltagem devido ao alto consumo de eletricidade. No entanto, o piscar tinha um padrão estranho.
Apagado, aceso, apagado, aceso. Em seguida, ficou completamente escuro por vários segundos antes de acender novamente com uma intensidade muito mais brilhante que ofuscou os olhos, apenas para diminuir novamente como a chama de uma vela. Daniel sentiu um suor frio escorrer por suas costas. Ele sabia que o sistema elétrico da casa havia sido renovado no ano passado e estava todo conectado a um sistema de casa inteligente. Ele tentou pensar logicamente. Talvez houvesse um curto-circuito, mas uma sensação de inquietação começou a se instalar em seu coração. Antes que os convidados se recuperassem do choque da lâmpada de comportamento estranho, a temperatura do ambiente caiu drasticamente. Os aparelhos de ar-condicionado instalados nos cantos da casa pareciam ter sido comandados por uma mão invisível para operar na temperatura mais baixa, com a potência do ventilador no máximo. O vento frio soprou forte, fazendo com que as cortinas da janela balançassem descontroladamente. Mesmo com as janelas fechadas, os visitantes começaram a ajustar seus casacos e cobertores, sussurrando em confusão. Daniel correu para o telefone para verificar o aplicativo de controle da casa inteligente com a intenção de desligar o ar-condicionado. Mas, para sua surpresa, ele viu a notificação na tela do telefone. Acesso negado. Controladora principal, Sofia. O queixo de Daniel caiu. Ele tinha certeza de que havia redefinido todos os acessos após a morte de Sofia. Mas por que o nome de sua esposa ainda aparecia como administradora controladora? Seu coração começou a bater forte. O verdadeiro terror começou alguns minutos depois. No meio da pausa silenciosa entre as orações, o alto-falante inteligente no aparador da sala de estar, de repente ligou sozinho. Sua luz indicadora girou em azul, sinalizando que estava ativo. Houve um momento de estática, fazendo com que todos os olhos se voltassem para o pequeno objeto redondo. Então, uma gravação de voz muito familiar foi ouvida. Era a voz de Sofia. Não a voz fantasmagórica e aterrorizante de um espectro, mas um trecho de uma gravação da voz de Sofia cantarolando sua música favorita no banheiro. Uma gravação que Daniel havia feito secretamente quando eles ainda eram um casal apaixonado. Ei, Daniel, não se esqueça de fechar a porta! A voz alegre e animada de Sofia ecoou na sala cheia de visitantes. A atmosfera instantaneamente ficou arrepiante. Clara ficou histérica ao ouvir a voz de sua filha. Ela gritou o nome de Sofia, acreditando que sua filha estava presente ali. O rosto de Daniel ficou pálido como cera. O sangue parecia ter drenado de seu rosto. Suas mãos tremiam violentamente enquanto segurava o telefone. Ele sabia que isso não podia ser sobrenatural. Isso tinha que ser um hack. Mas quem havia hackeado? Quem tinha aquela gravação privada além dele mesmo? Daniel tentou desligar o alto-falante à força, desconectando-o da tomada. No entanto, seus movimentos em pânico e apressados o fizeram tropeçar no tapete e cair, criando uma comoção embaraçosa na frente dos convidados. Ele tentou rir nervosamente, dizendo-lhes que talvez o alto-falante estivesse quebrado ou houvesse interferência de radiofrequência, mas os olhares suspeitos e medrosos dos vizinhos não podiam ser enganados. Eles estavam começando a sentir que havia uma aura errada naquela casa, uma aura de ressentimento não resolvido. O clímax do terror daquela noite ocorreu quando o evento estava prestes a terminar. Um entregador de moto parou bem em frente à casa. O entregador usava um capacete integral e uma jaqueta preta sem o logotipo da empresa. Ele caminhou com passos firmes por entre a multidão de convidados que se preparavam para sair. Sem perguntar, o entregador colocou uma caixa de papelão gasta na frente de Daniel. "Pacote para o Sr. Daniel. Entrega urgente", disse o entregador com uma voz monótona por trás do capacete. Em seguida, ele se virou e saiu imediatamente antes que Daniel pudesse perguntar quem era o remetente. Daniel olhou para a caixa com desconfiança. Não havia nome de remetente, apenas uma inscrição em marcador vermelho grosso. "Para meu amado marido." Com as mãos trêmulas, observado pelos últimos poucos convidados curiosos, Daniel abriu a fita da caixa. Assim que a tampa foi aberta, um cheiro de óleo e ferro enferrujado saiu de dentro. Os olhos de Daniel se arregalaram ao ver o conteúdo. Dentro da caixa havia um disco de freio de carro rachado e queimado, junto com uma chave inglesa manchada com um líquido vermelho espesso que parecia sangue, embora na verdade fosse apenas tinta a óleo. Em cima daquela pilha de ferro velho havia uma folha de papel branca com uma caligrafia que ele reconhecia muito bem. Era a caligrafia de Sofia.
A mensagem no papel era curta, mas destruiu sua sanidade. Querido, você esqueceu de apertar um parafuso no seu coração. Estou voltando para consertar. Daniel jogou a caixa com medo. O disco de freio fez um barulho metálico ao atingir o chão de cerâmica, fazendo todo mundo pular. Daniel recuou aterrorizado até suas costas baterem na parede. Sua respiração acelerou. Seus olhos disparavam descontroladamente pela sala, como se procurassem a figura de Sofia em cada canto escuro. Isso tem que ser uma piada! Ele gritou histericamente, com a voz embargada. Mas no fundo de seu coração, a lógica de Daniel estava começando a desmoronar. Ele estava começando a duvidar de sua própria sanidade. Sofia realmente havia morrido? Ou seu espírito havia se levantado para se vingar? O medo irracional começou a corroer sua alma. Ele se sentia observado por 1000 olhos invisíveis. Naquela noite, depois que o último convidado saiu com sentimentos de horror, Daniel não se atreveu a dormir no quarto principal. Ele se trancou no quarto de hóspedes, acendeu todas as luzes e sentou-se encolhido em um canto da cama, segurando uma faca de cozinha. Ele tentou ligar para Juliana repetidamente, precisando de validação de que não estava louco, mas o telefone de Juliana estava desligado. Parte do plano de isolamento elaborado pelo capitão Silva. Daniel estava sozinho. O som do vento do lado de fora da janela soava como os sussurros de Sofia. A sombra das árvores na cortina parecia a silhueta de uma mulher com um lenço parada ali, observando-o. O terror psicológico lançado por Sofia e a polícia havia penetrado com sucesso nas defesas mentais de Daniel. O assassino arrogante agora se transformara em um rato covarde preso no labirinto de seus próprios medos, esperando por um amanhecer que parecia nunca chegar. 3 dias se passaram desde aquela noite de terror. Daniel gradualmente começou a recuperar um pouco de sua coragem, impulsionado por uma ganância maior que seu medo. Ele se convenceu de que os eventos da noite do velório foram apenas obra de algum brincalhão com ciúmes dele ou talvez um concorrente de negócios. Para ele, fantasmas não existiam, e os mortos não podiam enviar pacotes. Sofia estava morta. Ponto final. Ele tinha visto as notícias, tinha visto os restos do carro queimado na televisão. Esse fato era sua única âncora. Agora seu foco principal voltou ao objetivo original, o dinheiro. Hoje era o dia do pagamento, o dia em que ele se tornaria oficialmente o único proprietário de todos os bens do pai de Sofia, cujo valor era fantástico. Bem cedo pela manhã, Daniel já estava elegantemente vestido. Ele vestiu seu melhor terno, que acabara de comprar ontem, borrifou-se com colônia cara e penteou o cabelo para trás. No espelho, ele viu a figura de um novo milionário, não de um marido de luto. Ele ignorou as olheiras sob os olhos pela falta de sono nos últimos 3 dias. Com passos firmes, ele dirigiu seu carro para o escritório do prestigioso escritório de advocacia no centro da cidade, onde a leitura do testamento e a assinatura dos documentos de transferência de herança ocorreriam. Juliana não estava com ele naquele dia. A mulher havia dado a desculpa de ter adoecido repentinamente. Na realidade, Juliana já havia sido presa pela polícia 2 horas antes, e agora estava sendo interrogada. Mas Daniel, sem saber de nada, pensou que aproveitaria este momento de glória sozinho primeiro. O prédio do escritório de advocacia se erguia imponente, com uma arquitetura de vidro moderna e intimidante. Daniel entrou no saguão com o queixo erguido. Ele foi recebido por uma recepcionista amigável e imediatamente levado para a sala de reuniões VIP no último andar. A sala era muito luxuosa, com uma longa e brilhante mesa de mogno, cadeiras de couro macio e uma vista deslumbrante da cidade pelas enormes janelas de vidro. No final da mesa, sentava-se um advogado sênior com um rosto severo e um assistente de cartório organizando uma pilha de documentos. Daniel o cumprimentou com um sorriso confiante, o sorriso de um vencedor. O advogado, que na verdade já estava cooperando com a polícia, iniciou o procedimento com formalidades rigorosas. Ele leu os detalhes dos bens deixados pelo pai falecido de Sofia, de hectares de propriedades imobiliárias em todo o estado, várias propriedades comerciais na capital, a depósitos e títulos. O valor total fez a cabeça de Daniel girar de alegria. Ele tentou conter o sorriso para não parecer muito ansioso, mas o brilho em seus olhos não podia mentir. Ele imaginou o carro esporte que compraria, a mansão com piscina e as férias ao redor do mundo que logo se tornariam realidade. Todo o seu sofrimento e medos desses dias foram recompensados. Tudo bem, Sr. Daniel.
disse o advogado em um tom seco, enquanto empurrava um documento grosso em sua direção. Com base na certidão de óbito da senhora Sofia que você anexou e de acordo com as cláusulas do testamento, todos esses bens passarão para você como herdeiro substituto. Por favor, leia a cláusula de renúncia de direitos e assine na parte marcada com o selo fiscal. Daniel pegou a caneta dourada que lhe foi oferecida. Suas mãos tremeram ligeiramente. Desta vez, pelo êxtase da vitória, ele olhou para aquele papel como se estivesse olhando para um bilhete para o paraíso. Sem hesitar, ele levou a ponta da caneta ao papel, pronto para carimbar a assinatura que mudaria seu destino para sempre. No entanto, assim que a ponta da caneta tocou o papel, o advogado de repente colocou a mão no documento, interrompendo o movimento de Daniel. Espere um momento, Sr. Daniel, disse ele. Daniel olhou para cima, com a testa franzida de aborrecimento pela interrupção. Qual é o problema agora? Todos os documentos não estão completos? Perguntou ele impacientemente. O advogado olhou para Daniel com uma expressão estranha, uma expressão que fez a coragem de Daniel diminuir um pouco. Nosso procedimento legal exige uma verificação final de uma testemunha-chave, senhor, especialmente para casos em que o herdeiro principal morre repentinamente em um acidente incomum. Devemos garantir que não haja disputas no futuro. Daniel bufou bruscamente. Que testemunha? Minha esposa está morta. Não temos filhos. Eu sou o único parente. Não complique as coisas. O advogado não respondeu. Ele apenas desviou o olhar para a grande porta dupla de carvalho no final da sala. Daniel seguiu a direção do olhar do advogado. Seu coração começou a bater forte novamente. A mesma sensação de inquietação da noite do velório voltou correndo. O silêncio naquela sala era tão opressivo. Apenas o som do relógio de parede ticando lentamente podia ser ouvido. Tique, tique, tique. Lentamente a maçaneta daquela porta grande se moveu para baixo. A porta se abriu com o som suave das dobradiças. De trás da porta, uma figura emergiu. Não era um policial. Não era um fantasma, mas uma mulher. O som dos saltos altos batendo no chão de mármore era firme e rítmico. Clique, claque, clique. A mulher entrou na luz da sala. Daniel apertou os olhos e, naquele mesmo instante, a caneta em sua mão caiu e bateu no chão. Sua boca se abriu. Seus olhos se arregalaram como se estivessem prestes a saltar de suas órbitas. Sua respiração ficou presa como se uma mão invisível estivesse estrangulando seu pescoço. Aquela mulher era Sofia, mas não a Sofia que ele conhecia. Sofia, que estava ali, usava um elegante e formal conjunto de blazer e calça, irradiando uma aura de poder e confiança extraordinários. Seu rosto parecia fresco e saudável, sem um único ferimento. Seu olhar era afiado e frio, penetrando diretamente nas pupilas de Daniel. Sofia caminhou lentamente, aproximando-se da mesa. Cada passo esmagava o ego e as esperanças de Daniel em pedaços. A sala parecia encolher para Daniel. As paredes de vidro pareciam estar se fechando, espremendo-o. Ele queria correr, mas suas pernas estavam pregadas no chão, como se paralisadas. Não é possível, sibilou Daniel com uma voz rouca e quase inaudível. Você está morta. Eu vi as notícias. Eu vi o carro. Daniel recuou passo a passo até que seu quadril bateu no armário de arquivos. Ele balançou a cabeça repetidamente, tentando rejeitar a realidade diante de seus olhos. Isso tinha que ser uma alucinação. Isso tinha que ser o efeito dos soníferos que ele tomou na noite passada. Sofia, aquela em quem ele plantou uma bomba, não podia estar de pé aqui, viva e respirando. Sofia parou exatamente do outro lado da mesa, diretamente em frente a Daniel. Ela pegou o documento da herança que Daniel quase assinou, olhou por um momento e depois o jogou de volta na mesa com um olhar desdenhoso. Ela sorriu. Mas aquele sorriso não era o doce sorriso de uma esposa, mas o sorriso frio de um juiz prestes a pronunciar uma sentença de morte. Olá, querido, cumprimentou Sofia em um tom assustadoramente casual. Seu sonho se tornou realidade. Eu voltei mais cedo, mas é uma pena que esqueci de morrer ontem. Essas palavras atingiram Daniel como uma marreta. A realidade o esbofeteou com força. Sofia ainda estava viva. Seu plano havia falhado completamente. O pânico de Daniel lentamente se transformou em uma forma agressiva e descontrolada de autodefesa. Seu rosto, que estivera pálido, agora corou de raiva e confusão. Ele apontou para o rosto de Sofia com um dedo indicador trêmulo, gritando que ela o havia enganado, que ela havia fingido sua própria morte.
Uma acusação que soava completamente ridícula, considerando que ele era quem havia tentado matar sua esposa. Daniel gritou que tudo isso era ilegal, que Sofia estava brincando com a lei fingindo estar morta. Seus gritos ecoaram na sala luxuosa, ricocheteando nas paredes de vidro. No entanto, nenhuma pessoa na sala reagiu com medo. O advogado e o assistente de cartório apenas ficaram sentados em silêncio, olhando para Daniel com expressões de desprezo, como se estivessem assistindo à performance de um palhaço patético. De repente, as portas duplas atrás de Sofia se abriram com estrondo. O som de botas militares pesadas e autoritárias encheu a sala. O capitão Silva entrou em uniforme completo, seguido por Mendes e vários membros armados da equipe de investigação. A presença deles trouxe uma aura de autoridade que nem podia ser questionada. Daniel imediatamente se calou. Seus olhos se arregalaram ao ver os uniformes da polícia. Ele reconheceu o rosto do capitão Silva, o policial que ele vira nas notícias dando declarações à imprensa sobre o falso acidente. As peças do quebra-cabeça na cabeça de Daniel finalmente se encaixaram perfeitamente. A polícia estava envolvida. Isso não era apenas Sofia sobrevivendo. Esta era uma operação de armadilha projetada especialmente para ele. Daniel sentiu seus joelhos perderem toda a força e desabou no chão de mármore frio. O capitão Silva se aproximou, parando imponentemente na frente de Daniel, que agora parecia minúsculo no chão. Com sua voz de barítono profunda e cheia de autoridade, o capitão Silva disse a Daniel que a farsa havia acabado e seu palco havia desmoronado. Daniel ainda tentou negar, balbuciando que não havia feito nada, que era apenas um marido de luto que veio tratar de assuntos de herança. Ele gritou por provas, desafiando a polícia a provar que ele era culpado. Daniel pensou que a bomba já havia explodido na pedreira, então não havia provas físicas que pudessem ligá-lo. Ele sentiu que ainda tinha uma chance de escapar, ainda tinha a esperança de manipular os fatos com um advogado caro mais tarde. No entanto, a esperança de Daniel foi instantaneamente destruída. Mendes deu um passo à frente com um laptop e o colocou na mesa de reunião, virando a tela para Daniel. Na tela, apareceu uma gravação de vídeo de circuito fechado da sala de jantar de Daniel. O vídeo mostrava a cena de Daniel e Juliana comendo picanha com gosto enquanto riam. Exatamente na noite após a notícia da morte de Sofia ser transmitida, a risada de Daniel e seus comentários cruéis foram ouvidos claros e nítidos pelos alto-falantes do laptop. O importante é que ela se foi. A herança daquele velho agora é minha. A voz de Daniel da gravação encheu a sala, tornando-se o juiz mais honesto de seu próprio crime. O rosto real de Daniel ficou cinza pálido. Ele se viu na tela. Ele viu o quão diabólico ele era naquele momento. Não havia negação que ele pudesse proferir. Ainda não era suficiente. O capitão Silva deu outro sinal. A porta se abriu novamente, e uma policial trouxe alguém. Era Juliana, mas a aparência de Juliana era muito diferente do habitual. Ela não parecia mais elegante ou arrogante. Ela usava um macacão laranja de presidiária. Suas mãos estavam algemadas. Seu rosto estava inchado sem maquiagem e seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Assim que viu Daniel, Juliana começou a gritar histericamente, culpando Daniel por tudo. Juliana confessou à polícia que toda a ideia do assassinato veio de Daniel, que ela só fora forçada a forjar documentos, que fora coagida a participar. Juliana cantou como um passarinho para se salvar, traindo Daniel sem qualquer hesitação. A confissão de Juliana na frente de Daniel foi o prego final no caixão de sua liberdade. Sofia assistiu à cena patética com sentimentos mistos. Havia satisfação em ver as duas pessoas que destruíram sua vida agora atacando e destruindo uma a outra. Mas também havia dor em perceber que ela um dia amara um homem covarde como Daniel. Sofia se aproximou de Daniel, que ainda estava sentado fracamente no chão. Ela olhou fundo nos olhos do marido. Daniel olhou para cima, com os olhos vidrados, desta vez tentando implorar por misericórdia. Ele chamou o nome de Sofia com uma voz chorosa, talvez tentando se desculpar ou convencê-la com as palavras doces que costumava usar. No entanto, Sofia deu um passo para trás, recusando-se a ser tocada por aquelas mãos sujas. Sofia disse-lhe friamente que não havia mais querido para ela, que Daniel havia morrido para ela no momento em que encontrou a bomba em seu carro. O capitão Silva ordenou a seus homens que algemassem Daniel. 2 policiais fortes imediatamente puxaram Daniel para cima bruscamente, o viraram e estalaram as algemas de metal frio em seus pulsos. O som do clique das algemas foi como música de libertação para Sofia. Daniel não ofereceu resistência física.
Sua energia havia sido completamente drenada pelo medo. Ele só podia se resignar enquanto era levado para fora da sala como um animal capturado. Ao passar por Sofia, Daniel parou por um momento, olhando para a esposa com uma expressão de arrependimento. Arrependimento por ter sido pego, não por suas ações. Sofia não desviou o olhar. Ela encontrou seu olhar com o queixo erguido, mostrando-lhe que ela era a vencedora nesta guerra. Daniel e Juliana foram levados para o saguão do prédio, onde dezenas de jornalistas já esperavam. Acontece que o capitão Silva também havia combinado com a mídia para cobrir esta prisão para criar um efeito dissuasor na sociedade e limpar o nome de Sofia de seu status de vítima de acidente. Os flashes das câmeras bombardearam o rosto de Daniel, que estava curvado de vergonha. Ele, que entrara no prédio naquela manhã com sonhos de se tornar um milionário, agora saía como suspeito de uma tentativa de assassinato, seu rosto a ser estampado em todas as primeiras páginas dos jornais de amanhã. Sofia assistiu a tudo da janela do último andar, ao lado do capitão Silva. Ela soltou um longo suspiro, liberando o pesado fardo que oprimira seu peito todo esse tempo. Hoje, a justiça havia sido feita da maneira mais perfeita. O criminoso havia caído no buraco que ele mesmo cavou. 6 meses se passaram desde a prisão dramática no escritório do advogado. O processo legal avançou de forma tranquila e rápida graças às provas esmagadoras reunidas pela equipe do capitão Silva. As gravações da câmera de segurança, a bomba caseira não detonada garantida como prova principal, o testemunho de Juliana incriminando Daniel, bem como o rastro digital no telefone e no laptop de Daniel, tudo se tornou uma corda inquebrável. Durante o julgamento, Daniel não pôde fazer nada. As tentativas de seu advogado de solicitar uma redução de pena, alegando transtorno mental, foram categoricamente rejeitadas pelo juiz, porque as provas de um planejamento tão metódico e sistemático provaram que Daniel estava totalmente consciente e são quando planejou o assassinato de sua esposa. O martelo do juiz bateu forte, proferindo a pena máxima por tentativa de homicídio qualificado e ato de terrorismo pelo uso de explosivos. Agora, Daniel estava apodrecendo em uma cela estreita em uma prisão de segurança máxima. Sua vida deu uma guinada de 180 graus. Ele costumava dormir em uma cama macia com ar-condicionado. Agora ele tinha que dormir em um colchão fino em um chão de concreto frio e úmido. Sua cela cheirava a mofo, uma mistura de suor, mofo e um banheiro raramente limpo. Não havia mais picanha nobre ou sucos de frutas frescas. Todos os dias, ele comia apenas arroz aguado com acompanhamentos mínimos e sem sabor. Muitas vezes apenas feijão cozido ou vegetais murchos. O corpo de Daniel, antes robusto e bem cuidado, estava agora magro e emaciado. Suas maçãs do rosto se projetavam. Seus olhos estavam fundos com olheiras permanentes. Seu cabelo estava raspado e sua pele se tornara opaca. No entanto, o tormento físico não era nada comparado ao tormento mental que ele experimentava a cada segundo. Dentro da prisão, Daniel tinha muito tempo para pensar, e esses pensamentos se tornaram seu pior inimigo. Ele era continuamente assombrado pela imagem da herança que não conseguiu obter. Ele frequentemente sonhava acordado, imaginando que, se seu plano tivesse funcionado, ele estaria tomando sol em uma praia estrangeira ou dirigindo um carro de luxo. Esses sonhos eram então despedaçados pelos gritos dos guardas, trazendo-o de volta à amarga realidade atrás das grades. O arrependimento que ele sentia não era um arrependimento sincero por ter sido cruel com Sofia, mas um arrependimento egoísta por não ter sido mais cuidadoso na execução de seu plano maligno. A obsessão por dinheiro continuava a corroer sua alma como um câncer, levando-o quase à loucura de frustração. Um dia, Daniel recebeu a notícia de que tinha uma visita. Seu coração palpitou um pouco, esperando que talvez seu advogado estivesse trazendo boas notícias sobre um recurso. No entanto, quando foi escoltado para a sala de visitas, separado por um vidro grosso, ele se surpreendeu ao ver quem havia vindo. Era Sofia. Sua ex-esposa estava sentada elegantemente do outro lado do vidro, vestida com roupas simples, mas refinadas. O rosto de Sofia parecia radiante, saudável e em paz, um contraste gritante com Daniel, que parecia um cadáver ambulante. Daniel pegou o fone do interfone com as mãos trêmulas, olhando para Sofia com um olhar faminto por notícias do mundo exterior e talvez ainda com uma pequena esperança manipuladora em seu coração. Sofia olhou para Daniel sem emoção. Ela não veio para perdoar ou insultar.
Ela veio para dar um presente final que aperfeiçoaria a punição de Daniel. Sofia falou calmamente pelo interfone. Ela informou a Daniel que eles agora estavam oficialmente divorciados e que ela estava vivendo feliz com Clara. Daniel apenas ouviu em silêncio. Então Sofia aproximou o rosto do vidro, sorrindo levemente com um significado profundo. Ela disse a ele que havia um segredo sobre a herança de seu pai biológico que Daniel não tivera tempo de descobrir. Daniel aguçou os ouvidos. Seus olhos se arregalaram de excitação com a palavra herança. Sua ganância ainda não estava morta. Você sabe por que meu pai biológico nunca me contatou por décadas? Você acha que ele era realmente um magnata de sucesso? A empresa do meu pai, na verdade, faliu há 5 anos devido à má gestão. Os ativos listados no testamento eram de fato muitos, mas as dívidas fiscais eram muito maiores. Todos esses ativos estavam em disputa com os bancos. Se você tivesse conseguido se tornar o herdeiro naquela época, o que você teria recebido não seriam milhões, mas um aviso de dívida de 50 milhões que você teria que pagar pelo resto da sua vida. Os olhos de Daniel quase saltaram de suas órbitas. Seu queixo caiu. Sua respiração ficou presa. Sofia continuou sua história com um tom casual, como se estivesse contando uma história de ninar. Então, na realidade, Deus te salvou, querido. Se você não tivesse ido para a prisão, teria sido caçado por cobradores de dívidas internacionais e poderia ter morrido em uma vala. Você matou por dívidas, querido. Você vendeu sua alma e entrou neste inferno terreno apenas para conseguir uma pilha de contas vazias. Sofia encerrou sua história com um sorriso mortalmente doce. Então ela desligou o fone e se levantou. Ela não esperou pela resposta de Daniel. Ela se virou e foi embora, deixando a sala de visitas. Seus passos eram leves e livres. Do outro lado do vidro, Daniel permaneceu congelado. Seu cérebro tentava processar aquela informação. Dívidas. Ele havia feito tudo isso. Matar, enganar, ir para a prisão, perder tudo, por dívidas. Essa verdade o atingiu com mais força do que a sentença do juiz. De repente, Daniel gritou histericamente. Ele socou o divisor de vidro com os punhos magros, uivando como um animal ferido. Não, não pode ser. Você está mentindo. Seus gritos ecoaram pelos corredores da prisão, cheios de dor e desespero absolutos. Os guardas vieram imediatamente e o arrastaram de volta para sua cela. Enquanto Daniel continuava a lutar e chorar, a ironia destruiu o último resquício de sanidade que lhe restava. Ele se sentiu o homem mais estúpido do mundo. O karma havia agido da maneira mais humorística e cruel. Enquanto isso, do lado de fora dos portões da prisão, Sofia entrou em seu novo e confortável sedã. Ela se recostou no assento de couro macio. No banco do passageiro, Clara a cumprimentou com um sorriso caloroso. Terminou, querida? Perguntou sua mãe gentilmente. Sofia assentiu enquanto sorria. Sim, mãe. O passado agora está devidamente encerrado. Sofia ligou o motor do carro. Em seu coração, ela riu para si mesma. Claro, a história sobre as dívidas e a falência era completamente falsa. Foi o engano final de Sofia para destruir a mente de Daniel. A realidade era que a herança realmente existia, havia sido realmente reivindicada, e o valor era verdadeiramente fantástico, o suficiente para garantir a vida de Sofia e sua mãe por 7 gerações. Mas Daniel não precisava saber disso. Deixe Daniel apodrecer na prisão pensando que se sacrificou por nada. Essa era a prisão dentro da prisão que Sofia havia criado especialmente para ele. O carro de Sofia se afastou do sombrio complexo prisional em direção às montanhas frescas e verdes. Sofia havia comprado uma bela vila lá, um lugar onde ela começaria uma nova vida, desenvolvendo os negócios herdados de seu pai e estabelecendo uma fundação para ajudar mulheres vítimas de violência. O céu naquela tarde estava muito claro, uma bela cor laranja avermelhada. Sofia abaixou a janela, deixando a brisa fresca acariciar seu rosto. Ela respirou fundo, sentindo o ar da verdadeira liberdade. Não havia mais medo, nem mais freios falhos em sua vida. O controle do volante de sua vida estava agora em suas próprias mãos, e ela estava pronta para seguir em frente em direção a um futuro feliz. Meus freios estão funcionando perfeitamente agora, ela sussurrou ao vento, e ninguém nunca mais poderá me machucar. E assim termina esta história, uma história de traição, justiça e renascimento. Se esta história te fez refletir sobre o verdadeiro rosto das pessoas ao nosso redor, sobre como o karma sempre encontra uma maneira de equilibrar as contas,
ou simplesmente te manteve na ponta da cadeira até o fim, eu adoraria saber o que você pensa. Deixe-me sua opinião nos comentários. O que você teria feito no lugar de Sofia? Você já conheceu alguém que se revelou completamente diferente do que parecia? Sua história e sua perspectiva são valiosas para mim. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder as próximas histórias que preparei para você. Até a próxima!